Muito bom ter vocês aqui conosco, participando desse culto, e eu queria convidar a abrir comigo a sua Bíblia, quem tem Bíblia aí, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 18. 2 Timóteo, vou ajudar quem quiser achar, tiver uma Bíblia. Vou começar com Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Se você estiver por aí, você está quente, senão você está meio perdido. Você que tem uma Bíblia, ofereça sua Bíblia para quem está perto de você, para que ele possa acompanhar o texto, a leitura da palavra de Deus. Eu queria falar sobre o Deus que cuida, o Deus que socorre. 2 Timóteo 4, de 9 a 18. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, foi a última carta que ele escreveu. A gente pensa que 2, 3 meses depois ele morreu degolado. Diz assim a palavra de Deus: procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade na casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenha muito cuidado com ele, pois resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam, que isto não lhes seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Queira Deus abençoar a sua palavra. Talvez não tenha havido um homem que mais tenha odiado o cristianismo do que Paulo. Ele era ferrenho, ele era um opositor inclemente. Ele perseguia os crentes, ele autorizava a matar. Ele pegava cartas e com essas cartas ele era autorizado a fazer o que quisesse com os cristãos. Até que ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Jesus não só mudou a vida de Paulo, mas Paulo se tornou o homem que mais compreendeu a obra e a vida de Jesus Cristo. Ele foi o maior intérprete do cristianismo em todos os tempos. Também viveu uma vida cristã acima de todos. Ele era um homem de oração, foi um pregador intrépido, era um teólogo incomparável, um plantador de igreja. Lá pelos anos 80, nós vimos uma série de filmes do Indiana Jones, lembram-se disso? Isso é de 1980, né? Eu ia falar a Cid Almeida. Mas Indiana Jones era intrépido. Paulo foi o grande Indiana Jones do Evangelho.
o primeiro missionário cristão de missões mundiais, um homem que viveu muito perto de Deus, mas mesmo assim, pasme, foi preso, algemado, caluniado, açoitado e finalmente degolado por causa da sua fé em Cristo. Caiu como mártir aqui, mas levantou-se como um príncipe no céu. E a vida de Paulo nos ensina hoje, o seu exemplo nos inspira, e nós aprendemos com Paulo que Deus não nos livra dos sofrimentos. Vou repetir. Eu preciso repetir isso. Deus não nos livra dos sofrimentos. Vou ler para vocês o apóstolo Paulo testemunhando um pouco da sua vida. Eu começo lendo 2 Coríntios 11, de 23 a 28. Ouçam-me, por favor, são palavras dele. Estou fora de mim por falar dessa forma, eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Pensava-se que se recebesse 40 ele morria. Aí fizeram só 39 açoites 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nos desertos, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Faltavam 2 ou 3 meses para ele ser decapitado por causa do Evangelho. E a gente, diante desse quadro, podia pensar assim: estamos aqui diante de um homem frustrado, cheio de recalques, talvez esteja murmurando da vida, vida difícil, injusta, dizendo: ó céu, ó vida, ó azar. Mas não, ele está escrevendo a sua última epístola para o seu filho na fé, Timóteo. E você não vai ver aqui um homem mal agradecido, espalhando amargura por todos os lados, não. Ele vai falar sobre o seu Deus. E aí nós ficamos sabendo que esse Deus, apesar disso tudo, cuidava, socorria Paulo. E a primeira coisa que ele fala aqui é que Deus nos socorre e nos capacita para enfrentarmos sofrimento. Quem conhece a vida de Paulo sabe que quando ele se converteu, sendo um perseguidor da igreja, Deus mandou que Ananias, um discípulo de Cristo, fosse discipular, cuidar do novo crente Paulo. E Ananias ficou preocupado e falou: Deus, talvez o senhor não saiba, mas esse homem tem perseguido a igreja. E Deus disse para Ananias assim: eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Atos 9:16. E aí, quando a gente acompanha a vida desse apóstolo, vê perseguição em Damasco, rejeição em Jerusalém, apedrejamento em Listra, foi açoitado e preso em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica e Bereia, foi tratado como um fofoqueiro e tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, foi atacado em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi vítima de naufrágio em Roma, foi picado por uma serpente em Malta, foi preso e degolado em Roma.
E aí uma vez ele disse às igrejas o seguinte: trago em meu corpo as marcas de Cristo. Gálatas 6,17. E aí eu queria tirar algumas lições para nós. Eu queria que você gravasse isso. O nosso sofrimento nem sempre é sinal de que estamos longe de Deus. Vou repetir. O fato de estarmos sofrendo não significa que nem sempre significa que nós estamos longe de Deus. De que nós estamos em pecado, ou de que estamos fora da vontade de Deus. Paulo sofreu sofrimento por amor a Cristo. E as pessoas que mais andaram perto de Deus, muitas foram aquelas que mais sofreram. Por isso Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, disse: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Mas ele disse também assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Em outras palavras, o resultado disso tudo é o prêmio que nós vamos receber, e esse prêmio compensará todo o nosso sofrimento. Ele será tão glorioso, tão cheio de glória, que nós vamos esquecer o que sofremos. Paulo era especialista em sofrimento, e ele está nos dizendo que Deus nos equipa e nos capacita para enfrentarmos sofrimento, e Ele não nos livra do sofrimento. Segundo lugar, conhecer esse Deus que o apóstolo Paulo conheceu, não nos isenta de sofrimento, mas esse Deus nos dá vitórias nas dificuldades, nos problemas e nas adversidades. Eu não sei se já aconteceu com você. Você conhece alguém que está passando por intenso sofrimento, como um amigo que eu tive. Ele descobriu que o seu sócio estava lhe roubando. E aí, quando ele descobriu que o sócio lhe roubara e deixara uma dívida da firma muito grande, e tirou tudo do nome dele, mas deixou todo no sócio, esse meu amigo bateu com o carro dele num poste, perdeu uma das vistas, e naquele mesmo momento descobriu que a sua esposa, com mais de 40 anos, estava grávida. Quer um pouco mais? Sem nenhum planejamento. Aí você vê uma pessoa passar por momentos assim e diz: bom, eu nunca vou ter estrutura para enfrentar sofrimentos assim. Você diz isso. Se fosse comigo, eu morria. Quantas vezes já aconteceu coisa pior com alguém que você conhece e você diz: se isso acontecer comigo, eu não tenho estrutura. E aí, de repente, Deus permite que você passe por um carrossel de sofrimentos, e você percebe que Deus vai lhe dando estrutura para enfrentar tudo isso. Paulo está sofrendo algumas coisas, sofre a dor da solidão em primeiro lugar. E a gente precisa de Deus, sim, mas também precisa de gente, precisa de amigos. Foi o próprio Deus quem disse lá em Gênesis: não é bom que o homem viva só. Paulo estava sozinho naquela prisão, havia muitos problemas no mundo, como há problemas nesse nosso mundo que enfrentou uma grande pandemia. E hoje nós temos muita gente passando fome, inclusive passando fome aqui no Brasil e em Teresópolis. Você que é mais observador vai encontrar muitos vizinhos nossos
olhando a lixeira e procurando na lixeira se eles têm alguma coisa. Nós vemos muita gente deprimida, com doenças emocionais, e encontramos também muita gente solitária. Há mais gente a sofrer de solidão do que de outros problemas. E há duas espécies de solidão. Existe uma solidão que eu chamo de isolamento espacial. É o jovem que vai estudar numa outra cidade, numa cidade distante de casa. E como ele sente saudade do seu lar. Ou é a pessoa que vai cumprir o seu dever militar e vai para uma outra cidade. E como ele deseja voltar para casa. Mas há um outro tipo de solidão muito mais difícil de suportar, é o isolamento de espírito, é a solidão da cidade grande, é a solidão da multidão. Belmiro de Oliveira fez uma quadra que exprime bem essa solidão. Ele diz assim: ruas cheias de gente, conduções cheias de gente, tudo cheio de gente, noite e dia, e quanta gente vazia. E nesses dias de solidão, há mãos que não tocam nas nossas mãos. Há até olhos que fitam os nossos, mas com um olhar distante, indiferente. Essas pessoas não conseguem ler o fundo da nossa alma. Há até palavras que saem dos nossos lábios, mas muitas vezes essas palavras ficam sem respostas. Paulo havia chegado aos anos da solidão. Alguém calculou que ele estivesse mais ou menos com 65 anos, a minha idade. Quem iria ficar ao seu lado? Quem ia lhe fazer companhia enquanto esperava na masmorra marmentina em Roma? E se você conhece a Bíblia e está lembrado, Jesus, na antevéspera da cruz, sentindo que se aproximava o seu martírio, chamou os seus discípulos mais íntimos e pediu que eles também o acompanhassem até o Getsêmani, até o jardim do Getsêmani, onde pediu que eles orassem. Jesus precisou de amigos também. John Stott, um grande expositor bíblico, diz que essa passagem que eu li é o Getsêmani de Paulo. Ele está na prisão pela segunda vez, o martírio também o espera, e a sentença de morte, como já disse, estava lá. Então ele pediu a Timóteo que procurasse vir o mais rápido, verso 9, procura visitar-me em breve, procura vir depressa. Mas ele disse também nesses versículos, não venha sozinho, toma Marcos e traga-o contigo. Mas ele diz assim, chegue antes do inverno, versículo 21. Ele está sofrendo a dor da solidão, mas está sofrendo também a dor do abandono. Na hora em que ele precisou mais de ajuda, ele foi abandonado e esquecido na prisão, versículo 10, olha aí. Pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me, ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Na hora em que estamos sofrendo, nós precisamos de amigos por perto. Mas na hora em que Paulo mais precisou dos seus amigos, ele foi abandonado e esquecido na prisão. Demas amou o presente século e o abandonou. Mas Paulo está dizendo, em terceiro lugar, que ele sofreu a dor da ingratidão. Agora, solidão, abandono, ingratidão. Versículo 16, diz assim:
Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam. Se houve uma pessoa que se dedicou e dedicou a sua vida aos outros, foi Paulo. Mas embora tenha dado a sua vida pelos outros, agora que ele precisava de apoio, ninguém se arriscou por ele. Mas em quarto lugar, ele sofreu também a dor da resistência, se eu não acho que é um pouco pior. Versículo 15, ele diz assim, preste atenção: tenhas muito cuidado com ele, Alexandre, pois resistiu muito às nossas palavras. E aí nós somos informados que Alexandre, que ele chama aqui de latoeiro, um homem que trabalhava com bronze, resistiu firmemente às suas palavras. Ele se tornou um opositor ao apóstolo, opositor às palavras do apóstolo, ao seu ministério. Não só perseguia o apóstolo, mas se opunha ao evangelho. E é a dor da perseguição, versículo 14, que diz assim: Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante, o Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Foi este homem que delatou Paulo ao império, culminando com essa sua segunda prisão e consequente morte, martírio. Mas Paulo também sofreu a dor física do frio. Ele pediu a Timóteo para levar a sua capa. As prisões romanas eram frias, insalubres, escuras. Os prisioneiros morriam de pneumonia, de lepra e de doenças contagiosas. O inverno estava se aproximando, diz ele no versículo 21, e Paulo precisava de uma capa quente para esquentá-lo. Mas ele enfrentou também a dor de não ter pergaminhos. Ele estava na antessala do martírio, mas sabia que a mente vazia nessas horas não ajuda em nada. Ele queria aprender mais, examinar mais a palavra de Deus. Ele precisava de amigos, mas tinha também necessidades para a sua alma. Tinha necessidades para a sua mente, tinha necessidades para o seu corpo. Deus nos equipa para enfrentarmos tudo isso e não vivermos com todo esse sofrimento uma vida desgraçada, fechada em si mesmada e adoecida. Ele está sofrendo, mas ele não é um coitadinho. Ele é uma pessoa que não é digna de pena. Versículo 17, ele diz assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por meu intermédio a pregação fosse anunciado e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. Terceiro lugar, Deus cuida de nós, Deus nos socorre para olharmos para a vida da maneira certa. Nesse contexto todo, Paulo faz uma avaliação da sua vida. Foi Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, que disse que uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. E Paulo, nesse contexto, faz uma avaliação da sua vida. Em primeiro lugar, ele faz uma avaliação, um juízo do presente. E ele faz um juízo bem correto do seu presente. E ele diz no versículo 6, olhe para a sua Bíblia, ele diz assim: já estou sendo derramado como oferta de libação, uma oferta líquida, e o tempo da minha partida está próxima. Ele sabia que ia morrer, mas não diz, Nero vai me matar. Ele não disse isso. Ele disse o seguinte: eu é que vou oferecer a minha vida como um sacrifício, como uma oferta.
Então ele olha para a sua vida e olha para o presente da perspectiva correta, a perspectiva de Deus. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. E a palavra que ele usa ali é uma palavra que nós conhecemos muito, é uma palavra que em português deu análise. Análises, traduzido por partida, é uma palavra usada para um animal que tem uma canga, e tendo uma canga, ele está arando a terra. Trabalhou de 8 da manhã às 8 da noite puxando aquele arado. E de repente o dono solta o arado e diz: vá descansar, dá comida para ele e ele vai descansar. Os animais aravam e levavam aquele jugo, caminhavam de manhã, de tarde com aquilo, e depois havia um tempo de descanso. Paulo está diante da morte, mas ele está dizendo: eu finalmente vou descansar do meu trabalho. Ele finalmente vai deixar a carga, a fadiga. Essa palavra também significa deixar soltos os laços ou abrir as cadeias. O tempo da minha partida está próximo. É como se ele estivesse num acampamento e de repente o líder dissesse: agora vamos soltar as estacas e vamos caminhar de novo. Então a sua morte era vista como deixar o acampamento e marchar para um novo lugar, ou uma prisão em que o carcereiro dissesse: você cumpriu tudo, você está livre, você não tem mais pena a cumprir, vá embora. Ele ia deixar a escura prisão romana para entrar no paraíso. Mas essa palavra, o tempo da minha partida está próxima, era a palavra também usada para soltar as cordas que amarravam um barco no cais. Então, para Paulo, morrer era singrar as águas do mar da vida e chegar ao porto divinal, nas praias da eternidade, onde não há choro, nem pranto, nem luto, nem sofrimento, nem morte. Morrer é estar com Cristo, é habitar com o Senhor, é ir para a casa do Pai. O tempo da minha partida está próximo. Era o seu presente. Ele analisa a situação presente. Ele precisa de amigos, ele pede que eles cheguem, ele sabe que a morte vai chegar, mas a morte é algo muito melhor por causa do Deus que ele crê. A segunda coisa é que ele faz uma análise também, não só do presente, mas ele faz uma avaliação correta do seu passado. Está no versículo 7, se você tem sua Bíblia aí, pode olhar, mas vamos ler aqui. Olha o que ele diz, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irving Wallace, num dos seus livros, ele conta a história de um personagem chamado Pierre Guy de Ibsen. Esse homem, no inverno, enviava carregamento de ídolos para a China, mas no verão ele ia às igrejas evangélicas e dava ofertas para o envio de missionários evangélicos que iam pregar na China contra a idolatria. Vou repetir para você entender. Exportava ídolos para a China, mas ele ia à igreja evangélica e dava ofertas missionárias para que eles fossem para a China pregar o evangelho contra a idolatria. E esse homem viveu a vida dele, um tempo grande da vida dele assim, chegou à velhice e um dia foi analisar a sua vida e descobriu
que investiu muita coisa naquilo que não tinha valor eterno. E chegou ao final da sua vida dizendo o seguinte: minha vida foi como uma cebola. Eu sou como uma cebola descascada. Você já descascou cebola e deve ter chorado, não é? Mas você tira a primeira casca da cebola, o que vem? Casca. Aí você tira a segunda casca, o que vem? Você tirou a terceira casca, o que vem? E tirou a 10ª casca, o que vem? Casca. É casca sobre casca. E aquele homem se comparou a uma pessoa sem conteúdo, só casca. Mas Paulo, olhando para a sua vida, ele diz: combati o bom combate. Não foi uma vida de facilidades, não foi uma vida de amenidades, era uma luta renhida, luta contra o mal, luta contra as trevas, luta contra principados e potestades, luta contra o pecado, lutou pelo evangelho, lutou para salvar vidas da perdição eterna. E chegou ao fim, contemplando a sua carreira, e ele não teve só boas iniciativas, mas acabativas também. E ele não se distraiu com coisas fúteis, não correu longe das regras, manteve os seus olhos no alvo, e aí chegou ao final da sua corrida vitorioso e disse: em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, conquanto complete a minha carreira. Isso não era pouco, não, meus queridos. Porque aqui mesmo nesse texto nós temos Demas, que começou muito bem e desistiu no meio. E ele diz: guardei a fé, eu fui fiel a Deus até o fim. Muitos são como a mulher de Ló, vão caminhando e ficam olhando para trás. Outros são como os israelitas que marchavam no deserto rumo a Canaã, mas olhando para o Egito, com saudades do Egito. Outros, como Demas, amam o presente século, mas Paulo manteve-se firme. Mas há uma coisa que Paulo diz ainda, avaliando a sua vida: olha, eu estou olhando para o meu presente, o tempo da minha partida está próximo, e eu vou para o meu justo juiz. Eu estou olhando para trás e eu combati um bom combate, e agora ele olha para o futuro. E aí Deus nos socorre, Deus cuida de nós, permitindo que soframos, mas permitindo também que olhemos para a vida de modo correto, fazendo uma avaliação correta do futuro. E no versículo 8 ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo tinha certeza de uma recompensa futura. O imperador Nero poderia declará-lo culpado e condenado à morte, como fez. Mas logo viria a revogação do veredito de Nero, quando o Senhor, reto juiz, o declarasse justo. Os mártires morreram cantando a visão que tinham da glória de Deus. Estevão, o primeiro mártir do Evangelho, morreu sendo apedrejado e disse: eu vejo o céu aberto e o Senhor de pé. Eu tive um amigo pastor que já está na glória, morreu muito cedo. Ele disse que foi fazer a sua primeira visita missionária, visita pastoral, lá na cidade de Marília, São Paulo. E ele foi ao Hospital Municipal de Marília visitar uma senhora idosa da sua igreja. Ele não conhecia aquela senhora, então se apresentou a ela. Ele estava muito doente e ela conversava com ele. E de repente ela olhou para a janela e disse: pastor, ele está vindo, o Senhor está vindo, é muito lindo. Pastor, ele está vindo me buscar. E o pastor olhou para ela, olhou para a janela, não viu nada,
olhou para ela, ela tinha partido. E ele disse: ela viu algo que eu não vi. Mas eu tenho um amigo que é compositor muito conhecido em Brasília, Zazo Nego. E eu estou falando isso porque ele gosta de ser chamado de Zazo o Nego, tá? Ele é musicista e é um sujeito extraordinário. Conheci na minha infância, eu era um pouco mais velho que ele. E Zazo estava contando da partida da sua mãe, irmã Eurídice, com quem eu convivi muitos anos. Ele disse: estávamos lá em família, e ela virou-se e disse: é Jesus, Ele está vindo me buscar, é o Senhor Jesus, está vindo me buscar. E a mãe não era dada a roubos, e ela começou: é Jesus, com o rosto alegre, Ele está vindo me buscar. E eles foram olhar, e olharam para ela, e ela tinha partido com Jesus. Testemunho do Zazo. Deus capacitou Paulo a olhar para o futuro e disse: a coroa da justiça já me está reservada. Eu não tenho medo do futuro. O meu futuro é glorioso por causa do Deus glorioso que eu conheço. Mas deixa eu caminhar para o fim, antes que você diga glória. Deus nos socorre, Deus cuida de nós, capacitando-nos a receber assistência do céu na hora da morte. Versículos 17 e 18 dizem assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada a todos os gentios, e que todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. Foi abandonado pelos homens, mas foi assistido por esse seu Deus. Deus nos assiste, mesmo quando todos nos abandonam. Assim como Jesus foi assistido no Getsêmano por anjos, enquanto os seus discípulos dormiam, Paulo foi assistido na hora da dor mais profunda, quando os seus amigos sumiam. Deus não nos livra dos vales, mas caminha conosco nos vales. Muitos anos atrás, eu tinha um carro velho, e aquele carro velho dava muito problema. E eu ia lá no meu mecânico, e eu sempre estava com pressa. Eu falava: não posso deixar muito tempo esse carro não, porque eu tenho muita coisa para fazer. E ele fazia uma garibada. Você sabe o que é garibada? Sabe, né? Aquele ajeitado assim, né? Aí um dia apareci lá, e ele falou assim: ó, eu tenho que ficar com o seu carro no mínimo uma semana, e acabou. Não vou devolver seu carro, porque agora está perigoso. Seu carro está com um monte de problema. E ele falou tão sério que eu falei: bom, agora é sério mesmo. E aí vim para casa meio chururu, porque eu estava assim, pensando o que eu ia fazer, não é? Com tanto compromisso que eu tinha naquela semana. E de repente recebo um telefonema de um irmão da minha igreja. Ele soube que eu estaria sem carro, ele falou: pastor, vou emprestar um dos meus carros. Eu falei: tá louco, não quero carro emprestado não. Não, pastor, vou aí. E ele chegou lá em casa com um carrão. Eu falei: ele vai me levar no carrão dele e vai me arrumar um carro para eu andar no meu carrinho. Ele falou: pastor, a chave está aqui, pode andar no carrão, é seu, essa semana só vai me levar em casa. Eu falei: não posso, eu não sei nem entrar nesse carro, eu não tinha pedigree para entrar naquele carro, irmãos. Eu falei: não posso entrar nesse carro. Pastor, eu falei: rapaz, e se eu bato com esse carro, tem seguro? Não, arruma um carro, você vai me arrumar um carro? Não, é esse carro mesmo, pastor, o senhor vai ficar com esse carro.
E, irmãos, relutei, mas peguei. O meu carro era tão velho, que nem a direção hidráulica tinha, era no muque, sabe? E aquele carro, direção assistida, que é direção hidráulica, né? E tantas outras coisas de carrões. Eu já comecei mal, dei uma saída, dei uma rabada no carro, porque era muito sensível. Eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas me acostumei com o carro, achei maravilhoso, irmãos. E então, eu andava com aquele carro, e todo mundo, doutor, aqui, doutor. E eu não tinha um tostão no bolso, mas todo mundo me chamando de doutor, e eu lá, irmãos, maravilhoso. Andei com ele uma semana, até que o meu mecânico falou, pastor, o seu carro já está pronto. Eu falei, tem certeza? Tem certeza? Tinha certeza, irmãos, e eu fui lá, peguei aquele carro e fui devolver o carro para o meu querido irmão e amigo, e disse para ele, eu nunca tinha andado num carro desse, porque eu nunca pensei, mas vou dizer, é muito bom, mas eu descobri que eu não tenho um carro desse, e nunca vou ter, mas eu descobri que eu tenho uma coisa melhor do que esse carro. Lá na Europa, nós chamamos direção hidráulica de direção assistida. Eu não tenho um carro com direção assistida, mas andando com o seu carro, eu descobri que eu tenho uma coisa muito melhor. Eu tenho toda uma vida assistida por um Deus que cuida de mim. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu descobri uma coisa melhor, fiquei a semana toda tentando ver o que eu tinha de melhor. Eu tenho um Deus que me dá assistência 24 horas. E eu não preciso ter medo de nada, porque Ele vai comigo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Deus não nos livra das provas, mas nos dá poder e forças para cumprirmos o seu querer. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. Ele deu forças a Paulo. O vaso era de barro, mas o conteúdo era extraordinário. Paulo foi preso, mas a palavra de Deus se espalhou por todo o mundo. Deus não nos poupa da morte, mas Deus nos livra da morte eterna. A morte do crente não é castigo, não é perda, não é derrota, mas é vitória. Morrer é lucro. É bem-aventurança, ir para a casa do Pai, é entrar no céu. Versículo 18, ele diz que foi perseguido, mas o Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. Foi perseguido, rejeitado, esquecido, apedrejado, fustigado, com varas, preso, abandonado, rejeitado, condenado à morte, degolado, mas em vez de fechar a cortina da vida com pessimismo, amargura e ressentimento, ele termina erguendo um tributo ao céu em louvor a Deus. E as suas últimas palavras não são ó céus, ó vida, ó azar. As suas últimas palavras são exaltação ao nome de Deus. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. O pastor foi visitar um crente em estado terminal e perguntou: o irmão está preparado para morrer? E aquele crente falou: não, pastor, eu estou preparado para viver. Eu estou preparado para ver Jesus.
Eu estou preparado para entrar na casa do Pai, não estou preparado para morrer, não. Eu estou preparado para a vida. Eu estou preparado para entrar na alegria e no gozo do Senhor. Há uma história na minha vida e eu termino com ela. Alguns irmãos dessa igreja conhecem bem. Gosto de contá-la, vou repetir aqui porque tem muita gente nova aqui. Eu tinha 8, 9 anos de idade e fui ao Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, em 1900, e lá vai fumaça, né? Eu com um grupo de adolescentes, pré-adolescentes da igreja, os embaixadores do rei. De manhã jogamos bola lá no gramado da Quinta da Boa Vista. À tardinha, final da manhãzinha, fomos lá à Quinta da Boa Vista, no zoológico, achei legal. E almoçamos lá, cada um levou um lanche. À tarde nós fomos visitar o museu. E o Museu Nacional, antes de ter pegado fogo, ele tinha 5 múmias, 5 múmias. Os museus em Portugal tentaram comprar múmias do Egito e nunca conseguiram. Mas o nosso Museu Nacional tinha 5 múmias. Eu fiquei fascinado, irmãos. Eu tinha 8 para 9 anos, eu olhei aquelas múmias, tinha uma que estava assim no vidro, eu olhei aquilo 3.000 anos antes de Cristo, eu com 8 anos, achei maravilhoso. Tinha uma múmia em pé, e eu me lembro que eu olhava na fresta para ver se enxergava alguma coisa. Não via nada, mas achei bonito aquilo. Bonito até chegar a hora de ir lá em casa dormir. Porque lá no meu quarto era eu e meus 2 outros irmãos. Meu irmão gêmeo do lado, o mais velho aqui, e do outro lado tinha uma enceradeira, um objeto jurássico. E aí eu com medo fechava o olho, adivinha o que eu via? A múmia. Abri o olho, adivinha que eu via com meu irmão coberto? A múmia, meu irmão parecia uma múmia. Olhava para o outro lado, vi o outro irmão, adivinha o que eu via? Mas eu fechava o olho, adivinha o que eu via? E eu olhava para a enceradeira, o que eu via? A múmia em pé, a múmia em pé, a múmia em pé, irmãos. Desespero total, desespero total. Não havia um único jeito de eu esquecer a múmia. Então, tomei uma decisão drástica. Chegou uma hora de desespero, joguei fora meu lençol, saí correndo e bati no quarto do meu pai. E meu pai falou, quem é? Éramos 5 filhos. Sou eu, Renato. Que foi, filho? Estou com medo. Medo de quê? Da caveira. Eu não sabia falar múmia. Da caveira. Eu não esqueço o que meu pai fez. Meu pai logo saltou da cama, abriu a porta, me pegou no colo, me levou lá para a minha cama, me deitou na minha cama, deitou-se ao meu lado, colocou a mão nos meus ombros, acariciou meus cabelos e disse, dorme, filho, papai está aqui do teu lado. Fechei os olhos e adivinho o que eu vi? Dormi tranquilo. A presença do meu pai infundiu-me grande segurança. Eu tenho olhado que na vida, às vezes nós também fazemos análise. Aí olhamos para trás e ficamos chocados com tantas coisas que nós não gostaríamos de nos lembrar. E que infelizmente nós nos lembramos, mas muitas outras pessoas se lembram também. Isso não traz paz ao coração de muitos. Olhamos para o presente e nos desesperamos. Mas a situação fica mais complicada quando olhamos para o futuro, e olhando para o futuro não temos perspectiva nenhuma e não temos paz. Olhamos para o amanhã, olhamos para a morte, e só há insegurança, medo, como eu tinha medo daquelas múmias.
Se você olha para o passado, olha para o presente, olha para o futuro e sente medo, insegurança, agonia, angústia de alma, vou lhe dizer uma coisa: isso é evidência da ausência do Pai Celestial na sua vida. O Pai Celestial não está aí no seu coração, não está perto de você, não está junto a você, não está infundindo segurança à sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus disse assim: quem vem a mim, vem ao Pai. Eu e o Pai somos um. Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, o Pai vem junto. E o Pai começa a ser esse grande companheiro da nossa existência. E Ele começa a ser aquela grande bênção na nossa vida. Os problemas estão lá e eles vão continuar ocorrendo, mas eu não estou mais sozinho, porque Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara, o Teu cajado me consolam. Você precisa de um amigo, você precisa do Pai, você precisa de Jesus. Se você também analisa a sua vida e há tanta insegurança, você precisa de um Deus que nos socorre no dia da dor, que está conosco no dia da aflição, que é o nosso grande amigo no dia da morte, mas que é o sustentador da nossa vida. Ele nos livra do mal, Ele nos livra de todo o mal. Não preciso ter medo de mais nada, porque Ele está comigo. Eu tenho uma boa notícia: Ele também quer estar com você. Ele também quer entrar na sua vida. Ele também quer ser o seu Salvador. Ele também quer ser o Deus companheiro. Quando Jesus nasceu, o anjo veio a José e Maria: olha, vocês vão botar o nome nessa criança. Ele vai se chamar Emanuel, porque ele será Deus conosco. E esse Deus que saiu do céu e veio à terra, quer ser o Deus do seu coração. Ele foi o Deus de Paulo. Ele acompanhou Paulo enfrentando sofrimentos e deu uma vida gloriosa. A cidade mais importante desse país chama-se São Paulo, porque Paulo não foi um homem qualquer, foi um homem usado por Deus. Deus quer pegar também a sua vida, ser o seu grande companheiro. Deus quer pegar a sua vida e quer infundir no seu coração paz do céu. Deus quer pegar a sua vida e caminhar com você. Deus com você, Deus na sua vida, Deus no seu coração, Deus quando você tiver que tomar decisões, Deus quando você estiver com um grande problema, Deus quando você estiver vivendo uma vida muito alegre, mas Deus no dia do luto e da tristeza, Deus que vai infundir segurança ao seu coração, Deus que quer ser o seu Deus, seu Senhor, o seu Salvador, um amigo inseparável. E Ele veio e mandou o seu Filho para morrer por você, para tomar os seus pecados, para derramar paz no seu coração. Ele veio para ser um Deus amigo na sua vida. E todos quantos o conhecem, começam a sentir um refrigério na vida, começam a ter a paz do céu no coração,
sabem que sua culpa já está perdoada lá no Calvário, e trocam o fardo e a incerteza de uma vida sozinha pela bênção de caminhar na vida com um Deus amigo, um Deus que está conosco e vai viver conosco toda a nossa vida até nos levar para a sua casa celestial. Baixe sua cabeça aqui agora, convido você. Você precisa desse Deus. Esse Deus está batendo no seu coração, está querendo entrar na sua vida, está querendo ser o grande companheiro dessa sua caminhada, está querendo perdoar os seus pecados, está querendo livrá-lo das suas culpas, está querendo revelar-se a você em amor, está querendo derramar paz no seu coração, quer levar a sua vida pelos caminhos e as veredas da justiça por amor do seu nome. Está querendo infundir no seu coração segurança. E quando você entrega a sua vida a Jesus e diz: Jesus, entra na minha vida, o Espírito Santo derrama esse amor no seu coração. Paz de Deus na sua vida, perdão para os seus pecados, e você se torna filho de Deus, e você nunca mais será o mesmo. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, eu convido você a aceitar Jesus como seu Salvador. Quem vem a mim, vem ao Pai. Quem tem Jesus tem o Pai. Eu e o Pai somos um. E eu convido você a dizer: Senhor Jesus, isso é para mim. Eu preciso de Ti, eu preciso de um Deus para caminhar na minha vida. Eu preciso de perdão para os meus pecados. Eu preciso de um companheiro. Eu preciso de paz. Eu preciso de segurança. Eu preciso de vida eterna. Eu preciso olhar para o futuro com esperança. Eu preciso de Ti, Deus conosco. Tu andas com as pessoas, então vem andar comigo, Jesus. Se tu andas com pessoas e te compadeces de pessoas que precisam de segurança, paz e amor, então, Jesus, vem para mim nessa noite, entra na minha vida. Eu quero entregar meu coração a Ti, e eu quero que Tu sejas Deus comigo, Deus na minha vida. Perdoa os meus pecados, eu quero ser Teu. Você entendeu isso? Você quer que Jesus se torne o seu grande amigo, grande Salvador, aquele que vai cuidar de você, aquele que vai socorrer você, aquele que vai derramar paz na sua vida, seu grande companheiro? Se você quer, diga aí no seu coração: Jesus, eu preciso de Ti. Aí mesmo, no seu coração, você para você: Deus, isso é comigo, eu preciso do Senhor, preciso de Jesus, preciso de perdão, preciso de companhia, preciso de paz, preciso do Teu amor. É aqui, Senhor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, sê meu, Senhor, assim como Tu cuidaste de Paulo, agora cuida de mim. Tem misericórdia de mim, pecador, mas sê o meu Salvador. E se você está dizendo isso e disse isso no seu coração para Deus, eu queria muito orar por você, queria muito interceder pela sua vida, queria muito pedir que Deus faça uma obra grande na sua vida, que a presença de Jesus seja um marco na sua vida, como foi na vida do apóstolo Paulo.
Ele perseguia os cristãos e se tornou cristão, porque ele descobriu que Jesus era Deus, e ele descobriu que era um Deus maravilhoso. Convide você também, Jesus. E se você está dizendo: Jesus, entra na minha vida e no meu coração, eu quero que você faça um sinal para mim. Eu quero orar por você. Você vai levantar a sua mão e vai baixá-la, dizendo: eu estou convidando Jesus para ser meu Salvador, meu Senhor. Estou convidando você, aonde você estiver, em nome de Jesus, levantar. Deus abençoe. Pode baixar. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém lá na galeria ouvindo? Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Deus o abençoe. Mais alguém? Deus abençoe a senhora. Mais alguém hoje ouviu e não pode sair daqui como entrou, mas quer sair daqui com Deus como seu grande Salvador. Deus conosco, aquele que vai guiar a sua vida, perdoar os seus pecados, iluminar os seus caminhos, ser o seu grande companheiro de jornada. Mais alguém está dizendo: eu não posso sair daqui sem Jesus. Eu não quero sair daqui sem Deus na minha vida. Eu preciso de um Deus que cuide de mim. Há mais alguém? Há mais alguém? Faça um sinal e baixe. Eu não quero diminuir ninguém. Deus abençoe. Eu quero convidar a gente, estamos chegando ao fim, e eu vou convidar você que está, todos que estão aqui, a ficarem em pé. Nós vamos cantar um cântico maravilhoso, que nos fala que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar na sua luz e conhecê-lo mais. E eu queria muito que você, meu querido, eu disse para você que eu queria convidá-lo a entregar a sua vida a Jesus, e eu queria orar por você. E nós vamos cantar esse hino, e enquanto cantamos esse hino, eu vou fazer um convite adicional. Eu vou convidar você que se sentiu tocado por Deus nessa noite, enquanto cantamos, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você aqui. Pode sair de onde estiver. Você tem um amigo aí do seu lado, fala: vai lá comigo, vem cá comigo. E ele vai ser o seu companheiro, e ele vai com você. E nós vamos orar e terminar esse culto orando com você e por você. Pode sair enquanto nós cantamos. Pode cantar. Pode vir. Nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração.
Nós vamos orar e o pastor Tiago depois vai nos orientar. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor ainda fala a corações. Tua palavra é viva e eficaz, e o teu Espírito usa a tua palavra para nos quebrantar e para garantir que essa é a palavra do céu, que há vida eterna, que há esperança, que há um Deus amoroso que nos procura, quer entrar em nossas vidas e quer nos abençoar, quer perdoar os nossos pecados e quer nos lavar completamente, fazendo-nos alvos como a neve. Obrigado porque o Senhor não só quer nos tocar, mas quer ser Deus companheiro. E aqui estão essas pessoas dizendo, Senhor, que há lugar nos seus corações para Ti. Então, Senhor, vem e reina nesses corações. Vem e abençoa essas vidas, dirige os seus passos. Ajuda-os nos seus sofrimentos, nas suas dificuldades, mas derrama a tua paz, Senhor, o teu grande amor e a vida que há em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ó Deus, nós cremos nisso. Cumpra isso na vida desses queridos aqui e que haja muita glória ao teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.